Boa noite, meu nome é Fernando Akimoto, sou engenheiro civil, professor da Unesp de Presidente Prudente. Agradeço o convite da ANAP para falar no primeiro Congresso Latino-Americano para Desenvolvimento Sustentável. E estou aqui para falar um pouco de permacultura urbana como indutor de políticas públicas para o planejamento, a produção e o consumo nas cidades durante e pós-pandemia. Se vocês quiserem, dê uma pausa aí e acessem através desses QR Codes, tanto a apresentação em PDF, o arquivo da apresentação em PDF, quanto ao meu currículo, para ter uma ideia do contexto que me faz falar o que eu vou falar daqui em diante. A ideia é falar da permacultura dentro de um contexto de pandemia que mudou completamente a nossa forma de consumir os espaços urbanos, desde a nossa moradia até a sociabilização com os demais membros da nossa sociedade e também intimamente ligado ao nosso trabalho. E a hipótese que a gente vai apresentar é que a permacultura, enquanto metodologia de planejamento e de produção do espaço urbano, ela pode ser uma base para uma nova forma de consumo dessas cidades. A gente vai falar um pouco do que é permacultura, qual é a sua ética, quais são seus princípios operacionais, bem superficial, mas vocês podem dar pausa do vídeo e ler com mais cuidado, ou ler depois a apresentação, se quiserem. Vamos falar da metodologia também, que ela determina como a forma eficiente de tratar a produção do espaço urbano e as áreas de atuação, né, profissional e pessoal, que cada profissional e cidadão pode fazer nos espaços urbanos, pautado na permacultura. Nós vamos falar de alguns conceitos que estão transitando nesse tema permacultura, que são os indutores, propriamente dito, das políticas, né, os potenciais indutores das políticas. E depois a gente apresenta um exemplo de vivência permacultural, tanto no âmbito da residência quanto no âmbito do bairro. A ideia, a tese, né, que nesse contexto da pandemia, não quero ficar me aprofundando muito nisso, mesmo porque não é minha área, mas é só uma percepção que eu tenho e que deve ser uma coisa bem superficial e geral, mas a ideia é que a taxa de mortalidade está muito alta, na ordem de 3,74% no mundo. Isso é uma notícia que já faz quase um mês que eu levantei. A economia mundial e brasileira está desacelerando continuamente, os postos de trabalho estão desaparecendo, os mercados estão saturando, novos mercados estão aparecendo, mas em volume eles ainda são desprezíveis praticamente em relação ao volume de postos de trabalho, de mercados que estão se fechando. As pessoas estão perdendo a imunidade e adoecendo em paralelo, né, a esse contexto do Covid. As famílias estão se isolando ou entre si e às vezes até se isolando dos seus mesmos, né? Esse é o contexto que a gente resume para tentar falar o que mudou na vivência das cidades. Aqui também tem umas informações que foram tiradas de alguns boletins que a gente encontrou a respeito do assunto. Muitas mortes, economia realmente mudando, né? Vários setores estão em crise profunda, né? Outros setores não chegaram a sofrer extremamente com o contexto pandêmico, mas com certeza todos eles tiveram impacto e desaceleração. Mesmo porque não há como não desacelerar, independente do mercado, se é alimentação ou coisa essencial,
a área essencial, se há uma diminuição dos postos de trabalho, se há uma redução do poder de compra da população em geral, não é? Do ponto de vista da economia, o PIB tem uma projeção bastante ruim. Eu acabei não pegando, não sei se já saiu uma fonte do PIB de 2020, mas a gente sabe que ele está negativo. E a hipótese é que o consumo da cidade, a vivência nas cidades, ela mudou. Ela precisa mudar, ela precisa ser um pouco mais eficiente, um pouco mais eficaz, um pouco mais autônomo, um pouco mais desconectado com, desses contextos flutuantes que a pandemia trouxe, para que a gente consiga melhorar a nossa vivência, que a gente consiga fortalecer, né, facilitar a nossa permanência, nossa vivência com qualidade. A ideia é que a permacultura, nessa proposta de planejar permaculturalmente, consumir permaculturalmente, produzir e consumir permaculturalmente aos espaços urbanos, ela deve trazer em si dinâmicas urbanas mais eficientes, a necessidade de menos entradas e menos saídas para cada um de nós, então a gente fica mais livre de ter que buscar alimento, água, energia, internet, dentre outras coisas que são insumos que a gente traz para dentro da nossa edificação, e a gente também deve gerar menos saída, como resíduos, esgotos, né? Essa é a ideia de uma vivência mais permacultural. Uma vivência permacultural também promove mais colaborativismo, mais cooperativismo e certamente mais solidariedade entre as pessoas. Isso acaba fortalecendo no âmbito familiar, no âmbito social, comunitário e no âmbito da cidadania em geral. Isso também, essa produção, esse planejamento eficiente pode melhorar no sentido da economia, né, criando novos postos de trabalho, fortalecendo a renda local, né, obviamente trazendo mais renda e ao mesmo tempo diminuindo o gasto, né, com os insumos. Isso deve também trazer uma soberania, uma segurança alimentar para as pessoas que vivem sobre a égide da permacultura, né, promove uma diversidade biológica maior no planeta, né? Porque vocês vão ver que ela traz bastante uma preocupação ambiental, né? Preserva e restaura o ambiente no nível local do bairro, da casa, do bairro, da cidade e, consequentemente, do planeta. E isso pode nos permitir uma expectativa maior de permanência na Terra, né, e uma expectativa maior para as nossas gerações futuras. Essa é a hipótese. Falando da permacultura, a gente tem que reverenciar os criadores da permacultura, Bill Mollison e David Holmgren. Bill Mollison morreu recentemente, em 2016. David ainda está trabalhando lá na Austrália, e os dois juntos criaram esse conceito da permacultura através da necessidade de melhorar a vivência dos povos nômades da Austrália que eles queriam ajudar. Então, percebendo a ineficiência com que eles tratavam os seus assentamentos, mesmo que temporários, eles pensaram em formas de melhorar isso. E, a partir daí, eles criaram a permacultura, a sua ética, alguns princípios para se seguir, para tentar estabelecer uma metodologia que promovesse assentamentos rurais mais eficientes para aqueles nômades que estavam fragilizados. Então, ela tem um DNA rural, né? Apesar disso, ficou muito claro para eles que a permacultura tinha que
trazer uma metodologia, trazer princípios, trazer éticas que se conectassem com os processos naturais, porque o que eles identificavam como raiz de vários problemas dos aborígenes, né, australianos, que é para quem eles estavam tentando pensar soluções, era o conflito natural que eles acabavam tendo com os processos naturais. Quer dizer, eles brigavam, a forma de consumir aquele espaço temporário deles acabava enfrentando a natureza, conflitando. E esse enfrentamento nunca era favorável às pessoas, elas sempre perdiam dos processos naturais. Então, não havia como fazer um assentamento urbano, humano, que conflitasse com a natureza, porque era certo que seria uma batalha inglória. Tinham também percebido que as pessoas não estavam sendo valorizadas, né? As suas questões sociais, suas demandas básicas, mas também as suas demandas secundárias, digamos assim, não estavam sendo sequer satisfeitas. Então, precisava ser pautada uma metodologia no bem-estar, nas demandas daqueles usuários especificamente, né? Pensar nas pessoas. E, por último, tinham que suprir, obviamente, as necessidades básicas de sobrevivência, mas tinham que também gerar algum tipo de excedente para que esse excedente pudesse adquirir, né, custear uma melhoria na vida, né, mais sobras, obviamente, excedentes gerariam benefícios adicionais. E esses excedentes deveriam ser distribuídos de uma forma equitativa, né, solidária até. Então, pautada nesses 3 itens, ficou, obviamente, claro que a permacultura se preocupava com as pessoas, se preocupava com o meio ambiente e se preocupava com as questões financeiras também. E aí, a hipótese aqui que eu vou apresentar para vocês é que, mesmo que tenha tido esse DNA o rural, e essa metodologia, esses princípios éticos e operacionais, eles são tão genéricos que podem ser aplicados em qualquer tipo de assentamento humano, né? Pode ser aplicado no rural, no urbano, dentro do urbano pode ser aplicado em diversos setores urbanos, né? O bairro, na casa, né? Numa zona maior, em espaços públicos específicos, como centro comercial, como parques urbanos, né? E isso vai ficar claro para vocês mais para frente. Tá? É lógico que para cada um desses espaços há contextos diferentes que vão exigir que a metodologia seja, digamos assim, adaptada, né? Contextualizada, mas isso não impede em nenhum momento o uso da permacultura nesses espaços. E, por fim, é importante reverenciar a permacultura no sentido de valorizar esses princípios na nossa vivência. A gente está tão preocupado, né? A gente é conhecido hoje como a sociedade instantânea, né? A velocidade da informação é muito alta, e isso significa que a gente fica dando cliques e cliques e não se percebe necessariamente o significado dos cliques. Então, é importante que a permacultura pede para dar uma desacelerada nesse sentido, para que a gente passe a consumir, mas, ao mesmo tempo, vivenciar a cidade, as pessoas, o ambiente, e não simplesmente clicar sobre cada um desses elementos. Princípios éticos da permacultura são esses, bem básicos. Primeiro, isso é conceitual, é o que o Bill Mollison e o David falavam desde os anos 70, 1970. Primeiro princípio, cuidar das pessoas, então uma preocupação social, né, cuidar de si, da família, da comunidade em geral, das pessoas em geral. Cuidar do planeta no sentido de não degradar, de restaurar, de preservar,
né, de realinhar as ações com relação ao planeta, né, ao meio ambiente. E o terceiro, que eles chamavam de partilha justa, que tinha essa visão cooperativa, né, rural, de dividir os custos e dividir os benefícios, né, e os excedentes gerados, né, buscar a geração de excedentes, inclusive, e fazer uma distribuição justa desses excedentes. Então, fica muito claro que os três princípios éticos estão pautados nas questões sociais, ambientais e econômicas, que até hoje, o pilar, né, os pilares principais da sustentabilidade, apesar de haver uma evolução nesse conceito, e alguns determinam que há até, né, dizem que até mais, acreditam num número maior de pilares, né. Aqui, a nossa proposta, que também é uma proposta da permacultura, é que os pilares são esses três, e o que tem de diferente são os contextos, né? Esses três pilares podem estar em contextos políticos, culturais, jurídicos e técnicos diferentes, específicos, né? Mas os pilares ainda se mantêm como os pilares. Eu não vou ficar falando muito dos princípios operacionais, partindo do princípio que vocês já ouviram falar um pouco de permacultura, mas eu vou passar pelos 12 princípios decretados, né, pelos criadores da permacultura, e vocês podem dar pausa em cada um deles e ler. Eu não vou ler, né, os textos, que é muita coisa, e nesses textos está o significado, do meu ponto de vista, é uma leitura, né, existem outras interpretações diferentes, como qualquer princípio, ele é muito genérico, então acaba gerando interpretações diferentes, dependendo, obviamente, da bagagem cultural, etc. E num segundo parágrafo, em cada um desses princípios, né, em cada um desses slides de princípios, eu tento fazer uma exemplificação na produção das cidades, do olhar sobre o olhar da construção civil, né, do engenheiro que está aqui. Então, os 12 princípios operacionais são esses, tem a fonte ali embaixo, se vocês quiserem procurar um pouco mais sobre o assunto. E o primeiro dele é observe e interaja. Então, se a permacultura se propõe a alinhar suas propostas com processos naturais, é mais do que óbvio que um grande princípio, e talvez o primeiro mesmo, seja observe, então, esses princípios, observe a natureza e se alinhe, né, interaja se alinhando a ela para que você não busque conflitos que você fatalmente vai perder. E a gente percebe que a gente acaba fazendo muita bobagem quando tenta brigar com os processos naturais, porque eles estão aí há muito mais tempo que nós e eles acabam se autorregulando, mesmo que a gente tente dobrá-los demais. Então, a ideia é mais ou menos essa. O segundo princípio é capte e armazene energia, tem a ver com a sazonalidade, tem a ver com quando há abundância, tem o DNA rural, mas quando há abundância, a gente deve armazenar para quando faltar, não tiver essa abundância, né, tiver algum tipo de estiagem, a gente possa ainda consumir. Dentro da construção civil, tem a ver com captação de energia, tem a ver com captação de energia solar durante o dia para aquecer a noite e assim por diante. O obter um rendimento tem a ver com procurar soluções mais eficientes. É um princípio muito importante, não tem a ver com rendimento só financeiro, tem a ver com eficiência. Então, a permacultura, ela preza demais essa eficiência, planejar para fazer a coisa funcionar com o menor consumo de energia possível, com o menor consumo de recursos possível e para uma geração de maiores bônus possíveis. Então, a ideia da permacultura é sempre a eficiência, tá? Pratique a autorregulação e aceite o feedback. A ideia de perceber que você vai fazer propostas e elas vão sofrer interferências externas e elas vão acabar tendo que se moldar a essas interferências externas, né, porque é o feedback que
os processos naturais, não só naturais, mas os processos naturais e antrópicos atuam sobre as propostas que a gente faz. A gente faz a proposta e, se ela for rígida demais, ela acaba encontrando problema. Se ela for mais flexível e entender que existem contextos, dinâmicas, né, externas que vão moldar essa proposta inicial. Então, se você pensar que é uma proposta sempre norteadora, isso pode ser mais fácil o entendimento e aceitação das mudanças que virão pela autorregulação. Use e valorize os serviços e recursos naturais, isso é bastante óbvio, né, de tentar não consumir vorazmente os recursos, que é uma coisa que a gente faz em quase todos os sentidos. Não produzir desperdício também é bem básico, também é bem autoexplicativo, digamos assim. Projete partindo dos padrões para chegar nos detalhes, então tente planejar sempre pensando no macro para depois ir para o micro, né, das diretrizes, programas, projetos e ações, né, essa é uma coisa bastante óbvia para quem trabalha com planejamento, né, administração, mas não é muito óbvia para a gente no contexto geral. A gente acaba atropelando, né, tentando fazer ações, achando que elas vão chegar a algum resultado, e a gente percebe depois, vergonhosamente, que a gente fez uma ação sem planejamento, que basicamente significa isso, né? A gente não entendeu qual era a ideia e acabou partindo para a ação e não deu em nada, perdeu energia e acabou ferindo a eficiência daquela ação, digamos assim, né? Integrar e não segregar, a ideia da eficiência da permacultura também comparece no princípio 8, que é tentar fazer com que cada ação, com que cada proposta, com que cada elemento do sistema tenha mais funções, mais responsabilidades, né? Quanto mais funções tem o mesmo elemento, mais eficiente acaba sendo o sistema, né? Você colocar algo lá que tem a função A, B e C simultaneamente é melhor do que ter que colocar um elemento para A, um elemento para B e um elemento para a função C. É óbvio, né? Então, isso daí também tem a ver com eficiência. Use soluções pequenas e lentas, é a ideia do imediatismo, né? Que a gente acaba tentando revolucionar e acaba dando 2 passos para frente, 2 passos para trás, 3 passos para frente, 2 para trás, às vezes 1 para frente, 3 para trás. Então, assim, vai dando um passinho pequeno, mais consistente, de cada vez. A permacultura fala. Parece princípio ideológico só, mas isso a gente vai ver aplicado mais para frente, tá? Use e valorize a diversidade, tem a ver também com o DNA rural, né, de não plantar só a mesma coisa, mas do ponto de vista da cidade também é importante saber que existe uma dinâmica, né, cultural, dinâmica técnica, né, tecnológica, dinâmica política, que move a base das cidades, né, do consumo das cidades, e essa diversidade é muito importante ser entendida, né, e valorizada até, para que a gente não fique preso a poucos elementos, né, uma baixa diversidade, e corra o risco de que essa pequena diversidade acabe dando em nada, e aí o total, né, a ideia toda acaba dando em nada, porque a gente não tinha uma diversidade capaz de absorver os impactos pontuais, né, nos elementos. A ideia de plantar só milho, se vier uma praga no milho, você fica sem nada. Então, se você plantar milho, feijão e outras coisas, você acaba, se deu problema no milho, ainda te sobra o feijão e as outras coisas para passar sem fome. Use as bordas e valorize os elementos marginais. A permacultura também ela tem esse viés de inovação, né? Então ela fala assim, olha, se você sempre fizer o que já se faz, você nunca vai sair do lugar. Ah, mas é o que dá certo. Ah, mas é o que dá certo, mas sempre vai ser daquele jeito, né? Nunca vai ser melhor. Então, assim, tentar fazer aquilo que a gente sempre faz, mas dando passinhos para fora do perímetro do conhecimento,
isso é ciência, isso é buscar uma inovação, é buscar algo melhor, que às vezes não dá em nada, mas dependendo de como você faz, de repente você consegue uma inovação que melhora um passinho para fora do perímetro, pode melhorar 200% uma determinada eficiência, uma determinada ação. Né? Então, assim, buscar inovação é muito importante. Então, esse princípio, né, desde lá dos anos 1970, já era algo importante e é algo que a própria construção civil não faz, por exemplo, entendeu? Dentre outros setores, outras indústrias que estão aí. E, por último, o 12º princípio é use criativamente e responda às mudanças, que tem a ver, é o último princípio, ele fecha bem o que o primeiro princípio falava, que era para observar e interagir, a permacultura pensa assim, olha, se você quer planejar, uma coisa importante para se saber é onde você quer chegar. Então, esse 12º princípio fala para você projetar cenários, pensar em cenários. A hora que você olha para um espaço urbano na cidade, você visualiza o que você quer chegar, onde você quer chegar, né? O que seria, o que será daquilo daqui 20 anos. Se você souber aquilo que você quer daqui 20 anos, você consegue retroceder, né? Como vai estar em 15 anos, como vai estar em 10 anos, como vai estar em 5 anos, e o que eu tenho que fazer agora para chegar em 20 anos naquilo que eu estou pensando. Então, é meio que imaginar, buscar cenários, essa é a ideia do 12º princípio. Reiterando, por mais que tenha o DNA rural, essa metodologia, esses princípios, eles servem para qualquer tipo de assentamento humano, tá bom? Como a gente vai mostrar. E a metodologia da permacultura é muito clara, é bem organizada até porque não tem como falar de eficiência se você não fizer uma organização. Só que ela não é rígida, pense nisso. Por mais que exista uma metodologia, por mais que tenha declarado os elementos da metodologia, a adaptação é fácil de fazer, como vocês vão ver. E a metodologia ela é muito simples, ela fala de duas coisas. Para planejar permaculturalmente, você deve fazer duas coisas. Planejar as energias incontroláveis, né? Planejar aquilo que você não consegue controlar. Ué, mas como é que eu planejo aquilo que eu não consigo controlar? Entendendo aquilo que acontece independentemente da sua vontade. E depois, controlar aquilo que você consegue, planejar aquilo que você consegue controlar, que é muito mais fácil. No primeiro caso, quando você tenta entender as energias incontroláveis, você está setorizando, né? Você está planejando de uma forma setorizada dessas energias incontroláveis. E as energias controláveis, quando você planeja, você faz um zoneamento da energia conhecida. É mais fácil entender mostrando. Sempre na busca da eficiência, o planejamento para buscar uma eficiência. Por exemplo, a gente setoriza quando a gente entende os elementos antrópicos e naturais que influenciam os assentamentos humanos, mas a gente não consegue controlar. Por exemplo, a insolação. A trajetória aparente do Sol está lá, ela está aqui. Todo ano, todo dia, ela tem uma trajetória que reconhecida, é fácil de saber como é que o Sol onde ele vai nascer, que hora ele vai nascer, qual é a trajetória aparente dele para nós, para cada um de nós, enquanto espectador dessa trajetória aparente, e quando e onde ele vai se pôr, e qual é o caminho que ele vai fazer para chegar lá. O Sol. Os ventos também, a gente não controla, ele tem uma direção predominante, isso depende da estação do ano, isso depende do dia do ano, isso depende da temperatura, isso depende da topografia, então são coisas que estão lá. Eu não consigo controlar, mas eu consigo entender se eu estudar, não é? A topografia, a hidrografia, a geomorfologia, então, do lugar. São elementos naturais e antrópicos também, como, por exemplo,
Legislação. Então, tem uma legislação que controla, tá? É independente de mim, enquanto cidadão, tem uma legislação que eu tenho que entender para poder seguir. Não adianta eu tentar consumir o espaço urbano sem saber a legislação, que eu vou acabar confrontando a legislação e vou perder essa briga, não é? Outro elemento antrópico, por exemplo, pode ser o ruído da cidade ou o tráfego da cidade. Né? Ah, mas o tráfego a gente pode controlar. Bom, depende, né? No caso de cidades mais consolidadas, São Paulo, por exemplo, o tráfego está ali. É difícil controlar, né? Então, você tem que se submeter a ele, entender como é que ele funciona para agir, planejar em função dele, né? Para não ficar brigando com ele, porque você vai perder dele. E buscar o entendimento das atividades, né, que você controla, né? Numa casa, eu posso controlar meus horários, posso controlar o meu consumo dos espaços internos da casa. Né? Se eu consigo controlar isso, eu consigo planejar. Ó, eu vou dormir aqui, porque aqui, esse espaço aqui vai estar protegido do sol quente, vai estar protegido do ruído da cidade. Então, se eu consigo controlar na hora da produção dos assentamentos urbanos, né, eu consigo zonear, entende? A gente vai falar um pouco mais para frente. No caso da setorização, zoneamento. No caso da setorização, as energias externas, segundo o conceito da permacultura, são incontroláveis. Então, a gente tem que entender. Naturais, por exemplo, eu já dei alguns exemplos, né? Vento, sol, chuva, fogo, topografia, geomorfologia, pedologia, etc. Antrópicos, tem a legislação, poluição sonora, visual, tráfego, né? Por exemplo. Aqui a gente vê, ó, é fácil a gente estudar, né? Então é só olhar aqui, ó. Vou dar até um exemplo. Olha só, esse ponto de ônibus aqui é o absurdo do negócio. Quer dizer, meio-dia e 16 é a hora dessa foto aqui, nesse momento. Meio-dia e 16, o ponto de ônibus está aqui, a cobertura do ponto de ônibus está aqui, mas a sombra está lá, ó. Então, esse ponto de ônibus foi uma mera locação desconectada do movimento do Sol. Né? Então, isso é muito importante, saber que a gente faz isso e acaba sofrendo, né, com o uso inadequado desse ponto de ônibus, dentre todas as outras coisas possíveis de se consumir no espaço urbano. Né? Olha o sol onde está. Se bem que é setembro, né? Então é meio primavera ali, ainda está meio friozinho, mas mesmo assim. E se a gente souber qual é a trajetória no verão, qual é a trajetória no inverno, na primavera, a gente vai conseguir planejar melhor as nossas ações que se relacionam com a insolação, não é? A direção dos telhados, a direção das coberturas, os beirais, né, aquilo que a gente realmente precisa. E aí a gente pode encontrar essas informações naturais e antrópicas, que elas estão disponíveis. Né? Então, sol, vento, chuva, tem várias bases climatológicas, legislação tem várias bases jurídicas, né? Tem o portal da prefeitura que tem todos os decretos municipais, tem os decretos estaduais no governo estadual, tem as leis e decretos federais. Então, assim, existem fontes primárias e secundárias que a gente consegue buscar essas informações. Temperatura, por exemplo, direção dos ventos, né? Umidade, conforto de umidade. A gente faz as nossas casas, elas são quentes, são desconfortáveis, né? No verão, desconfortáveis no frio, porque a gente faz a produção delas sem desconectado das energias externas, incontroláveis, mas potencialmente conhecidas. Só que para conhecer tem que estudar. Então, na preguiça, a gente acaba não estudando e fazendo de qualquer jeito e depois pagando o preço disso daí. Né? Chuvas, né? Como é que as chuvas acontecem, né? Como é que é a topografia, tem várias fontes. Ó, o Google Earth Pro aqui, por exemplo, que é gratuito, é só passar uma linha aqui no vermelha que ele diz qual é a declividade, né, do terreno, só olhando em planta, mesmo assim você sabe que está caindo, né, aqui é mais alto, tá vendo aqui? É mais alto, e vai caindo até chegar aqui na parte bem baixa. Né? Então, assim, é fácil
verificar isso daí. E o zoneamento, então, são as energias internas, aquelas que a gente controla, aquelas que a gente pode manusear no planejamento, né? E aí a permacultura inventou as zonas de 0 a 5. Então, são 6 zonas, zona 0, zona 1, zona 2, 3, 4 e 5, que são áreas com diferentes intensidades de uso. A zona 0 é aquela zona da edificação, do espaço público, urbano, da praça, do parque, né, do edifício institucional, seja o que for, do centro, né, seja o que for, a zona 0 é aquele lugar, aquele espaço, né, que tem uma concentração muito maior de atividades, ou seja, a gente fica mais tempo lá, a gente consome mais aquele espaço, então ele tem que estar mais acessível. A zona 1 já é um lugar que tem também bastante intensidade de uso, mas menos do que a zona 1. Então, ele pode ser um pouco mais distante do nosso dia a dia. Né? É um lugar que a gente vai lá várias vezes no dia, mas não fica o tempo todo, ou não fica tanto tempo assim. E, sucessivamente, a zona 2 é um lugar um pouco mais distante, com menos intensidade que a zona 1. Né? A zona 3 com menos intensidade que a zona 2, a zona 4 com pouquíssima intensidade, e a zona 5 é aquela que não tem intensidade nenhuma. Supostamente, no âmbito rural, seria a reserva legal, seria aquele lugar onde não se pode antropizar. E no espaço urbano poderia ser as APPs urbanas, né, as nascentes, também aqueles lugares que a gente não deve antropizar. E se já tiver degradado, a gente tem a obrigação ética, digamos assim, de restaurar, de recuperar aquele espaço já degradado. Né? No novo planejamento, a gente absorve essa função, essa proposta ética de restaurar. Então, a ideia é energias externas, incontroláveis, entender para não brigar com elas. Energias internas controláveis, entender a demanda e controlá-las para ser mais eficiente possível. Né? Então, essa é a base metodológica do planejamento da permacultura. Então, tem a zona 0 até a zona 5, aquilo que eu falei da intensidade está descrito aí. Se quiser saber um pouco mais, vai nesse lugar aqui. Né? E aí, assim, fica fácil ver, por exemplo, a proposta rural. Então, eu teria aqui na proposta rural o centro da fazenda, do sítio, da chácara, e em círculos concêntricos a gente teria, então, a zona 0, com a intensidade de atividade, se dorme lá 8 horas, se alimenta, se confraterniza com a família, mais 8 horas. E aí, das 24 horas diárias, 16 horas você está ali, as refeições e tal. Só as 8 horas que você está fora trabalhando em diferentes tempos. Né? Se você tem uma atividade um pouco mais intensa, ela que fique mais próxima da casa, que é onde você está mais tempo. Então, é um galinheiro, uma coisa assim, ou uma horta um pouco mais uma horta que você vai 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, mas aquela espiralzinha ali de ervas que você pega mais vezes, um chá, alguma coisa assim, já estaria na zona 0. E assim sucessivamente até chegar na zona 5, que é a reserva legal, é aquela que você não mexe, deixa virar corredor ecológico no contexto de devastação atual. A gente não deve mexer mais e restaurar quando for possível também. Agora, no ponto de vista urbano, olha só o que a gente faz. A gente não está fazendo zoneamento nenhum. Essas 2.343 casas nesse bairro, aí elas foram colocadas e você não consegue identificar a zona. É tudo zona 0, né? Quer dizer, as pessoas entram nas suas casas e não tem mais o que fazer. Não tem nem como confraternizar com seu vizinho próximo, porque não tem ambiência para isso. Né? Tudo que se precisa para viver numa casa dessa tem que vir de fora: comida, energia, água, e tudo que é produzido, internet, tudo. E tudo que é produzido nessa casa como resíduo excedente tem que ir para fora, porque ela não tem
nenhum tipo de autoabsorção desses resíduos. Então, o número de entrada e o número de saídas é muito grande. Isso significa que, no contexto da pandemia, precisa trazer muita coisa de fora, fica muito pouco soberano com relação aos insumos, precisa trazer e precisa pagar por eles, né? E também precisa mandar os resíduos para fora e também precisa pagar por eles, né? Seja o resíduo sólido urbano, seja o resíduo líquido dos efluentes, o que for, é pago, né? De alguma forma é pago, ou com tributos ou com impostos e custos diretos, né? Então, assim, essa não autonomia é o que fragiliza mais no contexto pandêmico hoje. Quem precisar comer aqui tem que buscar lá no mercado, uma coisa longe. E a autonomia, a soberania sobre isso é muito baixa. Você compra e come aquilo que tem, porque aquilo que não tem está a 7 quilômetros, aquilo que talvez seja melhor para você está muito distante e é muito mais caro, né? Então, esse tipo de produção urbana é a equivocada e é a que não vai ser sustentada num contexto pós-pandemia. Não é possível, precisa mudar. Já foi feito isso daí, mas dá para recuperar, dá para remediar, dá para adaptar. Não, sei, não vai ser a melhor, tão bom quanto se tivesse sido planejado e produzido já baseado na permacultura, mas dá para fazer algum tipo de recuperação e remediação. As áreas de atuação que o Bill Mollison e David planejaram, eu não gosto muito de falar sobre elas, porque fica meio uma reserva de mercado, sabe? Ah, então quem que pode trabalhar com a permacultura? Ah, quem estiver trabalhando nas pétalas da permacultura, que é o nome dado para essas áreas, esses campos de atuação, esses 7 campos de atuação que o David e o Bill desenvolveram, quem trabalhar na pétala, manejo da terra, pode ser agrônomo, zootecnólogo, engenheiro agrícola, etc, etc, etc. Então fica meio uma reserva de mercado. Na minha opinião, a permacultura tem tanta relação com a vivência cidadânica que qualquer um, independentemente da sua formação, ou independentemente se tem alguma formação técnica profissional, ele consegue atuar. Então, assim, eu não gosto muito disso, mas a gente entende que ela gerou uma base de discussão muito boa. Mas eu gosto mais, e aqui tem uma especificação, né, das várias áreas de atuação dentro de cada uma dessas pétalas, exemplificando 4 das 7 pétalas. Mas o que eu gosto mais mesmo é de pensar que a gente pode se alinhar aos objetivos para o desenvolvimento sustentável, né, os 17 objetivos, que é uma pauta mais contemporânea, está valendo ainda. E se você pegar lá os 7 objetivos para o desenvolvimento sustentável, né, os 17 objetivos, você vai ver erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Você vai ver que um planejamento permacultural profundo toca em cada um e em todos os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, ele está bastante alinhado com a sustentabilidade que vai nos permitir ou vai nos ajudar a permanecer na Terra, né, com as gerações futuras. E os próprios 17 objetivos, eles falam da integração. O próprio site da ONU fala que os 17 objetivos não são 17 caixinhas independentes, eles estão interligados dentro desse eixo social, econômico e ambiental. Então, os pilares também estão contemplados na proposta dos 17 objetivos, e essa imagem aqui é da própria ONU, da própria Agenda 2030, que gerou os 17 objetivos. Então, eu gosto mais disso. E agora, alguns conceitos que estão intimamente ligados a essa ética, a esses princípios que a gente comentou agora, esses campos de atuação, como, por exemplo, tecnologias sociais, agroecologia, bioconstrução civil e autogestão, etc., etc., que são os indutores de política. Né? Então, tecnologias sociais, o que é uma tecnologia social? É uma
Tecnologia baseado nos saberes populares, baseado nas demandas da população, que ela mesma planeja junto com os gestores, que ela mesma participa da produção, que ela mesma participa do consumo e do monitoramento, né? E são tecnologias transformadoras que melhoram a vida das pessoas, né? Então, é um conceito bastante interessante e um indutor de políticas. Imagina políticas sociocratas, ecossocialistas ou simplesmente comunitárias, né? Eu acho que seriam as políticas que a permacultura poderia induzir na linha das tecnologias sociais. Na linha da agroecologia urbana e soberania alimentar, políticas do tipo incentivos para cultivo de hortas e agroflorestas urbanas nos espaços públicos ociosos, né? A bioconstrução civil com políticas públicas de incentivo ao uso de materiais de fontes renováveis, o uso de fontes renováveis também na produção de energia, na produção de água, né? E autogestão, placemaking, banco de sementes e outros conceitos que estão aí, todos eles podem gerar políticas importantes. Ó, infraestruturas verdes e azuis, como infraestruturas de drenagem, que também mexem com a paisagem urbana, né? São conceitos que estão aí, não dá para falar de todos, mas são todos conceitos indutores de políticas públicas, né? Então, essa é a ideia da fala de hoje. 3 conceitos que estão alinhados à permacultura, que eu mais gosto, né, que são mais fortes, é a tecnologia social, que eu comentei com vocês, que está ligado à ética social, a agroecologia, que está ligada à ética ambiental, e a bioconstrução, que é uma tecnologia, que é um conceito mais técnico, né, mas que está ligado com o consumo e a reprodução do espaço urbano. Então, são 3 conceitos que eu gosto muito, que eu acho que são fortes, que estão relacionados à produção dos espaços urbanos, e que deveriam ser os carros-chefes das políticas públicas urbanas, na minha opinião. Aqui tem uma definição, no caso das tecnologias sociais eu já exemplifiquei, no caso da agricultura urbana, é aquela agricultura praticada no território urbano que respeita os princípios naturais, né? Que não é aquela horta francesa com os tomates, alface, tomate, 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 mas é aquela coisa um pouco mais consorciada, em que uma vegetação, um extrato apoia o outro, e aí acaba precisando de menos água, de menos insumos, porque uma protege a outra, e isso acaba se alinhando com a permacultura. Não é porque é vegetação, porque é rural, porque é, né, hortinha, que tem a ver com permacultura, é porque tem uma eficiência que vai trazer uma paisagem urbana melhor, mais verde, mais fresca, mais úmida, né? Vai dessecar um pouco menos o espaço urbano, como a gente tem feito, limpando as árvores, a água do subsolo tá baixando cada vez mais, então está ficando cada vez mais seco nossos espaços urbanos, por falta dessa vegetação que a agricultura urbana, a agroecologia urbana pode trazer de volta. E o último, a bioconstrução civil, que é a minha área de construção, então eu penso que as construções hoje, elas precisam ser melhores, elas precisam utilizar materiais de fontes renováveis, produzir pouco ou nenhum resíduo. Então, assim, o resíduo da construção hoje corresponde a metade do volume de resíduos sólidos urbanos produzidos, isso é um absurdo. A energia consumida nas casas, ela é da ordem de metade da energia consumida no mundo todo, né, das edificações. A matéria-prima usada na produção das edificações, mais da metade da matéria-prima do mundo de fontes não renováveis é usada na construção civil. Então está tudo errado e a gente precisa mudar esse
esse modelo. As políticas públicas que podem ser reduzidas são várias, mas algumas eu listei aqui, decorrentes daqueles conceitos. Imagina um IPTU ecológico, que você, a partir de bioconstrução que você coloca na sua edificação, você, obviamente, protege o planeta, gasta menos, né, porque você tem menos insumo para pagar, e, ao mesmo tempo, ainda tem um desconto do IPTU. Então, imagina que isso vai fortalecer as famílias quando há a família, o comércio, a indústria, quando há uma redução do consumo e dos gastos desses insumos. Permissão de uso de áreas públicas para fazer cultivo, para fazer usos de lazer, dentre outros, né, como várias políticas que a gente vê, o minhocão aberto a partir de uma determinada hora, todo dia da semana, e aos finais de semana totalmente liberado para as pessoas. Então, são políticas públicas, sociais, econômicas e, às vezes, ambientais. No caso de São Paulo, nem tanto. Educação ambiental, né, uma prática doméstica, então aquela educação ambiental mais eficiente, aquela que vai no bairro, vai nas casas, ensina as pessoas a fazer as coisas corretamente, a separação dos resíduos, a compostagem, né, o plantio, uma formação profissional até, de trabalho, aquela coisa da ideia da comunidade, dos centros comunitários, que já nem se fala mais sobre isso, as pessoas ficaram tão separadas, né, não sociais, que centros comunitários virou purpurina. Apoio local focado nas comunidades, então fortalecer as comunidades para que esses saberes voltem, né, essas demandas apareçam, essa sociocracia, autogestão e autonomia comunitária apareça. Participação na gestão local também, né, essa dissociação do poder público das pessoas, dos cidadãos, é uma coisa completamente estúpida, não dá para entender isso, né, sendo que um trabalha para o outro e um trabalha com o outro, e um poderia ajudar mais o outro do que simplesmente cobrar soluções. Equidade de gênero e valorização da diversidade, pautas muito importantes que a nossa sociedade está caminhando na direção errada. Suporte às minorias e populações também no mesmo sentido, a gente está cada vez pior e deveria fazer um apoio maior a essas minorias e populações fragilizadas, está faltando aí fragilizadas. Geração local e sistêmica de trabalho e renda, então, aquelas pessoas, 2.443 casas que eu mostrei para vocês, eles trabalham onde? Não é ali, porque ali não tem posto de trabalho. Eles têm que pegar 7 quilômetros, dois ônibus, duas linhas diferentes de ônibus para chegar no trabalho. Isso desfragiliza, isso fragiliza completamente a questão tempo, dinheiro, saúde, né, e até mesmo social, familiar, psicológico. Então, assim, não há como dizer que uma casa lá é uma bênção, né? É melhor do que não ter a casa, mas, assim, não tem sentido colocar tão desconectado do trabalho, né? E aí acaba realmente até virando contra quem faz isso, porque não há como pagar, né, essa habitação, não há como manter emprego para pagar essa habitação, e a inadimplência acaba aumentando bastante, né? Incentivos às tecnologias sociais na produção e no consumo das cidades. Então, trabalhar com ouvidorias, né, com escutas, entender as comunidades, ouvir as comunidades, entender suas demandas, pedir a participação, né, e aceitar a participação no planejamento, na produção e no monitoramento da produção e do consumo das cidades, dentre outras políticas que podem ser geradas a partir dessa metodologia permacultural. Aqui é só para mostrar um exemplo, eu também não vou ficar muito preso nisso, mas veja, a nossa residência normal é essa aqui. A gente planta lá pingo de ouro, buchinho, arbustos mais variados, não sei exatamente para quê, mas é mais para enfeitar, e eles não têm uma função, ele tem a função única de enfeitar, né? E às vezes ela até tem dificuldades, precisa de muita água, né? Elas estão completamente desconectadas. E um planejamento e um consumo habitacional, permacultural, é aquele mais eficiente, onde você tem comida, não precisa ser 100%, mas se você tem
hortas, ervas, frutas, mesmo que algumas só, você se desconecta um pouco né, da necessidade plena de trazer o insumo, alimento de fora para dentro. A mesma coisa você pensa na questão da energia. Se você gerar energia ali, né, uma placa fotovoltaica, um gerador eólico, dependendo do lugar, né? Se você consumir menos energia, né, por exemplo, tendo um aquecimento solar de água para não ter que ligar o chuveiro, é, no quente, né, e gastar muita energia elétrica. Se você tem sombreamento e um projeto adequado, de repente você não precisa ter ar-condicionado, ou se você tiver ar-condicionado, você vai ligar só de vez em quando, muito de vez em quando, porque não há necessidade. Agora a gente faz uma coisa que o ar-condicionado precisa ficar ligado 18 horas por dia. É um absurdo isso, gastando energia, dentre outras coisas. E os resíduos gerados, né, você pode compostar os orgânicos para usar na própria produção alimentar que você está fazendo, pode usar tratamentos biológicos dos resíduos cinzas e negros, né, das águas cinzas e negras da própria edificação, dentre outras coisas. Então, imagine que o comportamento permacultural te desconecta, né, te dá uma autonomia parcial, né? Obviamente, a gente já escutou várias, né? Numa casa é um pouco mais difícil, mas existe a possibilidade de você se desconectar totalmente, gerar toda a sua energia, né? Aquelas propagandas, energia zero, gerar toda a sua energia, gerar todo o seu alimento e tratar todos os seus resíduos, né? Meio que offline, você fica desconectado da cidade do ponto de vista de insumos. Não significa que você vira um eremita e se fecha dentro de casa. Não é nada disso que a gente está falando, né? Muito pelo contrário. Uma vivência dessa, uma do lado da outra, você pode até trabalhar do ponto de vista comunitário. Eu não consigo plantar na minha casa todas as hortaliças que eu gosto, mas meu vizinho pode plantar algumas, eu planto outras e a gente troca. Né? Então, esse tipo de transmuro é muito importante ser visualizado agora, apesar da gente mostrar o exemplo mais para frente. Aqui é um outro exemplo de uma casa, só para mostrar, para vocês reconhecerem. Vocês recebem uma casa quando compra, que é um negócio desse aqui. A primeira coisa que a gente pensa em fazer é cimentar o quintal para não vir poeira para dentro da casa, para sujar menos a casa. É plantar uma graminha esmeralda na frente, e uns arbustinhos ali para parecer que a gente cuida da casa, né? E é isso que a gente faz. E aí tudo que a gente não precisava fazer era isso, né? E a ideia é, vamos setorizar, então vamos entender como é que o sol caminha, né, em relação à minha casa, essa casa. Vamos entender como é que é o sombreamento e a insolação na planta, né, no chão, no piso. Vamos entender como é que é a intensidade dos ventos, né, mesmo que seja uma casa só, dá para avaliar. Porque tem a ver com barreiras também, né, se tem uma casa alta aqui, alguma coisa assim. Né? Aí vamos mapear tudo isso. Mapear tudo isso é setorizar. É o que a permacultura fala. Setoriza aí as energias externas, aquelas que você não consegue controlar, que elas estão aí. Então, entenda como é que elas funcionam para você não ficar colocando algo que vá contra aquilo, porque você vai perder. Né? A mesma coisa, aí você pode colocar, por exemplo, aqui, é só um exemplo, né, placas fotovoltaicas para gerar uma parte da energia, aquecimento de água solar para economizar a energia do chuveiro né, e melhorar a habitabilidade, pode colocar água, reuso de água de chuva, pode pegar o seu banheiro e conectar em bacia de evapotranspiração, né, um filtro biológico que vai tirar 95% da matéria contaminante das águas cinzas e negras, e a água que sobrar você ainda joga lá para a horta, para a parte de vegetação lá no fundo, e aí você não joga o esgoto para fora, diminui também a quantidade de água, porque você tem água da chuva, né, pelo menos para usos não potáveis no Brasil, e assim por diante. Aí você pode colocar outras coisas, como espirais de ervas, galinheirinho, se for possível na legislação, um forno caipira, né, um forno de barro para fazer uma pizza para o bairro aí, vender, gerar dinheiro até, né, gerar renda, né?
aí shimeji, abelha, dá para colocar as composteiras de orgânicos, dá para colocar uma série de estruturas que vão melhorar a vida aqui em termos de qualidade e, ao mesmo tempo, se desconectar um pouco mais da necessidade externa de insumos, né? Mesma coisa com vegetação, né? Então, colocar ali o que você precisa, dependendo, você consegue autonomia total em determinadas áreas da parte de alimentação. Fruta é um pouco mais difícil porque requer um pouco mais de área, mas hortaliça, por exemplo, muitas vezes numa casa já é suficiente para um espaço de uma casa, tradicional de uma casa, é suficiente. Então, veja, no final das contas, isso aqui, que é o que você recebe, pode se transformar em algo assim que vá diminuir 50% o valor da conta d'água, que vai diminuir 35% o valor da conta de energia, água e esgoto, né, e 35% da de energia, vai diminuir aí uns 40% a necessidade de alimentos complementares, né? Você precisa comprar o arroz, o feijão, se você come essas coisas, mas porque não dá para plantar, né? Mas dá para o complementar, já dá para suprir. Você também pode diminuir a sua contribuição negativa de resíduos para fora, então você pode passar a reciclar mais, compostar os orgânicos, né? Então, isso é uma vivência bastante eficiente. E numa casa como aquela ali, por exemplo, dá para ter abelhas, gerar mel, né? Gerar polinização, gerar eficiência, né? Se sabe que as abelhas têm ferrão, por exemplo, se consorciadas com hortas frutíferas, elas aumentam a diversidade, fortalecem a produção e, ao mesmo tempo, pode gerar dinheiro, né? Essa caixa aqui de uruçu amarela, o mel dela pode ser vendido, já vi falar, de vender a R$ 180 meio litro, né? Então, assim, é um gerador de renda também bastante importante. As composteiras, a bioconstrução, então veja, uma pavimentação parcial do terreno, mas com pavimento permeável, de solo-cimento. Isso aqui é um pavimento de solo-cimento, e aqui está sendo construído uma churrasqueira, um fogão e um forno, uma churrasqueira, um forno e um fogão a lenha, com solo cimento. Então, é um material bastante diferente de piso de concreto, né? Aqui é a horta consorciada. Então, uma coisa parece um matagal, mas, na verdade, é a agroecologia. Não vou dizer que está muito boa, porque eu não entendo muito disso, mas assim, tanto disso, mas assim, não, você sabe que um aqui faz sombra no outro, né? Então, esse couve aqui está protegendo o alface e tal. Então, é muito mais eficiente, precisa de muito menos insumo, a água fica mais bem retida, então você precisa de menos água, né? Ninguém está falando para fazer a horta, aquela coisa que você joga litros e litros de água para a vegetação consumir 0,5% só. Né? Então, assim, é uma agricultura eficiente também. Vaporizadores, pingadores, né? Uma coisa um pouco mais eficiente para gastar menos água, né? Mesmo que seja água de chuva. No bairro, por exemplo, isso já se amplia, né? Enquanto no bairro, na perspectiva do bairro, a zona zero é a habitação, aí você vai ter a zona um, que é a quadra, algo que está na quadra, que todos os habitantes, todas as habitações, residências daquela quadra utilizam aquele mesmo serviço. Um, um sacolãozinho, por exemplo, pode ser um elemento de zona um. De zona 2 já pode ser uma coisa interquadras, né? A cada 4 quadras ter ali uma compostagem maior, né? Em que todas as residências daquelas 4 casas levam para lá e vão buscar a terra vegetal, por exemplo, para o seu próprio consumo. Então, veja, é uma coisa mais consorciada, mais colaborativa, né? E assim sucessivamente vai subindo até chegar na zona 5, que já é na escala da APP, né, na escala dos cursos d'água, das nascentes, dos corredores ecológicos, aquilo que precisa, mesmo que no âmbito urbano, ser preservado, restaurado, recuperado, né, e ao mesmo tempo mantido.
Aqui é um exemplo de um zoneamento permacultural numa área de lazer urbana aqui da região de Presidente Prudente. Então, tem um gramado, nada mais é do que é grama, é pura grama aqui. Nesse caso, só tem uma academia da terceira idade e essa pista de pedestre aqui, acabei não colocando foto. E aí foi feita uma proposta permacultural para ocupar essa área de lazer, para restaurar esse córrego aberto aqui, que está todo degradado, essa vegetação também está bastante degradada, tem mais bananeira aqui, café, criação de porcos e galinhas, por exemplo, nessa área, do que qualquer outra coisa, porque as pessoas faziam isso escondido aqui, né, porque antes de ter uma legislação que permite usar o espaço público. E os terrenos vazios, né, de um bairro periférico, que poderiam também ser utilizados para produção de alimento, produção de insumos para o próprio consumo do bairro. Então, foi feita aqui uma série de propostas. Lógico, isso aqui tem a ver com o princípio 12, é planejado. Isso aqui provavelmente vai levar 20, 30 anos para ser implementado na sua totalidade, mas se a gente não souber onde quer chegar daqui 20, 30 anos, a gente não começa a fazer hoje. Né? Começa a fazer de forma conflituosa e acaba não indo para lugar nenhum. Aqui é só uma proposta, então veja, composteiras, espirais, hortas, trincheiras filtrantes, filtros biológicos, né, todas tecnologias sociais e ambientais de baixo impacto ambiental e alto impacto social e econômico. Não é? Bom, eu agradeço e me coloco aqui à disposição, apresentando aqui meus contatos, né, de novo meu currículo, para quem quiser falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado.